Boa noite, hoje é terça-feira, 26 de junho. Saiba o que é notícia na região. Centro de saúde em Campinas está infestado de carrapatos. A situação coloca em risco a saúde de usuários e pacientes que têm medo até de contrair doenças. Dupla de assaltantes invade loja e ameaça dono do estabelecimento. A vítima é cadeirante e foi amarrada pelos bandidos. No Dia Internacional de Luta contra a Tortura, uma reflexão sobre as mais diversas formas de violação da liberdade. A tortura, que já foi instrumento para silenciar vozes na ditadura militar, ainda persiste nos dias de hoje em outras esferas. O SP Record está no ar, seja bem-vindo a essa edição. Carrapatos invadem um centro de saúde em Campinas. A situação é tão absurda que os pacientes têm medo de chegar no local para tratar uma simples gripe e acabar contraindo a febre maculosa. Segundo a Prefeitura, todos os procedimentos sanitários estão sendo tomados no centro de saúde para evitar contato dos carrapatos com os pacientes. Só que até agora a Prefeitura não conseguiu entrar em contato com a proprietária da lanchonete instalada no terreno ao lado para que o local passe aí por limpeza. A gente segue então acompanhando essa situação. Uma pesquisa feita em Campinas revela que 90% das saladas prontas compradas em redes de fast food e por delivery estão contaminadas. Os alimentos apresentaram coliformes fecais, bolores e diversas bactérias. Uma nova realidade para quem tem mais de 60 anos. As pessoas nessa faixa etária, apesar da crise, têm conseguido garantir emprego. Se a saúde permitir, até os 90. Atenção para o horário de funcionamento do Poupa Tempo amanhã. Como tem o Jogo do Brasil pela Copa da Rússia, nesta quarta-feira à tarde, as 72 unidades do Poupa Tempo vão ter expediente parcial. Os serviços vão ser encerrados ao meio-dia. Mais informações pela página poupatempo.sp.gov.br. A seguir, pacientes em tratamento que dependem de alimentação por meio de sonda enfrentam problemas com a falta do produto correto. E ainda nessa edição eu mostro uma reportagem especial sobre um tema delicado, a tortura. E mais, a prisão de um foragido da justiça mostra como o sistema prisional está longe de recuperar os presos. O fugitivo, que já voltou para a cadeia, estava novamente a serviço do mundo do crime. O SP Record volta já. 7h02, o SP Record está de volta. Campinas está em estado de atenção por causa da baixa umidade do ar. Segundo o CEPAGRE da Unicamp, nesta tarde a umidade teve mínima de 20,3%. E a cidade de Americana também está em estado de atenção, de acordo com os dados da estação meteorológica do Ciagro. Na tarde desta terça-feira, a umidade estava em 20,6%. Então vale reforçar a hidratação do corpo nesses dias. Problemas na saúde pública de Paulínia. A sonda usada para alimentar os pacientes não é adequada à necessidade deles. E o pior é que não existe previsão para que o problema seja resolvido. A Tânia... Mais jogos das oitavas de final da Copa do Mundo da FIFA foram definidos hoje. A Argentina conseguiu vaga no finalzinho do jogo. Vamos ver os resultados. 3 da tarde, a Croácia encara a Dinamarca. E amanhã é a vez da seleção brasileira garantir as vagas nas oitavas de final. O adversário é a Sérvia. O jogo começa às 3 da tarde. E na chegada a Moscou, a festa foi tão bonita que os jogadores se sentiram em casa. Classificação para as oitavas de final. Então vamos ver quais são os jogos de amanhã. E falando em seleção brasileira, eu vou dar uma pausa no futebol e falar da seleção brasileira de basquete, que fez hoje o último treino aqui em Campinas. Ela se prepara para as eliminatórias da Copa do Mundo, que acontece na China. A seleção até agora segue invicta. E no próximo bloco, a bola segue rolando com a Ponte e o Guarani. E mostro também uma prova de automobilismo que voltou com tudo, a Fórmula V. E Piracicaba está no circuito. Eu mostro que assaltantes invadem um bar e fazem uma limpa. Os criminosos, tremendos caras de pau, deixam o local e fazem uma pausa para comer. E mais, um casal tentou enganar a polícia para abandonar o bebê. Fizeram um registro que tinham localizado a criança em um matagal. Essas e outras notícias já aqui no SP Record.
Agora, às 7h13, o SP Record está de volta. Eu continuo falando de futebol. O atacante Anselmo Ramon vai passar por cirurgia no joelho e não joga mais esse ano pelo Guarani. Sexta-feira, o Bugre recebe o Lanterna da Série B. É o melhor no próximo jogo. A Ponte Preta está de olho nas duas pontas da tabela porque a meta é se aproximar do G4. Por isso, o jogo contra o Figueirense no próximo sábado está sendo tratado como decisão. Direto. Agora eu falo de automobilismo. O Brasil vive um momento de crise nas pistas. Não temos nenhum piloto na Fórmula 1. E para reverter esse cenário, um projeto foi retomado com um sobrenome que é sinônimo de vitória, Fittipaldi. E nesse fim de semana, o piloto Andrei Valério fez o terceiro melhor tempo do ano no Autódromo de Piracicaba. Olha, vale ficar atento a esse alerta dos médicos. As crianças e os adolescentes